Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje, iremos aprender o verdadeiro discernimento espiritual. Ó Deus, Tu amas a justiça e faz Teus decretos de acordo com a Tua verdade, e estabeleceu em Teu Filho o único caminho para a retidão, e através dele, Tu, ó Deus, falastes Tuas palavras, e Ele mesmo as cumpriu, de acordo como Tu o determinou, para que assim todos que encontrem o caminho que conduz à verdade, à justiça e à vida, seja unicamente por Ele, o Teu amado Filho, que se sujeitou à morte para nos dar de Sua própria vida. Dito isto, iremos ler o nosso texto base, que é 1 Coríntios 2, do versículo 9 ao versículo 15, que diz: Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do Espírito do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucas, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Meus amigos, de acordo com o versículo 14, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. E o motivo pelo qual ele não pode compreender é muito simples, porque ele é natural. As coisas do Espírito podemos considerar como obras do Espírito de Deus, que são a remissão, a purificação, a justificação, a santificação e, por fim, a glorificação. O homem natural está tão habituado a viver em pecado e no pecado que para este homem é impossível que alguém possa viver neste mundo sem cometer pecado. E aqui não estou falando do homem Jesus, mas sim daqueles que ele os justificou mediante sua morte e o seu sangue purificador. Meus amigos, enquanto estivermos presos a esta mente natural e não formos gerados espiritualmente através do nascimento espiritual, que é unicamente assim que podemos receber o Espírito proveniente de Deus, como diz o versículo 12, e nem receberemos aquilo que nos foi dado gratuitamente da parte de Deus. Meus amigos, o verdadeiro discernimento espiritual só pode brotar naqueles que já nasceram do Espírito. Estes sim estão aptos a compreender as coisas do Espírito, porque também são espíritos.
O nascimento espiritual é o ponto de partida para podermos viver em comunhão com o Espírito. Só através deste nascimento é que podemos ter acesso às coisas do Espírito, assim como diz a palavra em Efésios 1, do capítulo 3 ao capítulo 4, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Meus amigos, é como diz a palavra no versículo 3, as bênçãos são espirituais e em lugares celestiais. Este é um dos motivos pelos quais é impossível para o homem natural ter acesso. Meus amigos, em nossos dias vemos pessoas falarem de muitas formas de acessarem o mundo espiritual. Muitos declaram que pode ser através de orações, de jejuns, ou seja, determinados votos com Deus. Mas o que realmente tudo isto nos leva é ter acesso ao mundo espiritual e não fazer parte dele. Porque a única maneira de fazermos parte do mundo espiritual é nascendo do Espírito, assim como disse o nosso Senhor Jesus Cristo em João 3, versículo 5 e versículo 6, que diz: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Meus amigos, o chamado de Deus não é para aprendermos a acessar o mundo espiritual, mas sim para sermos seres espirituais através do nascimento do Espírito, que é a única maneira de entrarmos no reino de Deus, segundo o próprio Jesus, que é um reino espiritual. Meus amigos, saber não é o mesmo que ser. Não adianta sermos teimosos contra a palavra de Deus. Todo e qualquer homem que ainda peca faz parte do mundo natural, mesmo que tenha contato com fenômenos espirituais. Um bom exemplo para compreendermos isto é a ressuscitação de Lázaro, um evento espiritual que não tem nem como medir o seu tamanho, mas mesmo assim, dos que estavam ali, muitos não creram em Jesus, porque para o homem natural é impossível compreender as coisas realizadas pelo Espírito. É por isto que Jesus deixa claro a importância do nascimento espiritual, porque por ele você não só tem acesso ao mundo espiritual, mas sim é tornado um cidadão do reino de Deus. Meus amigos, enquanto sermos seres naturais, é impossível discernirmos as coisas espirituais, porque a própria palavra já diz que para o homem natural elas lhe parecem loucas, porque ele não pode compreendê-las. Um exemplo disto é confirmarmos que Cristo nos libertou do pecado e nos justificou através de sua morte
E, no entanto, ainda confessamos também que somos pecadores. Tudo isto acontece por causa justamente da naturalidade do homem. Pois nada disto é assim. Ele nos libertou do pecado e nos tornou aptos a nos mantermos separados do pecado e de pecarmos. E foi por este motivo o apóstolo Paulo foi bem claro em 1 Coríntios 1, do versículo 18 ao versículo 21, que diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Maranata, Maranata.